Bem-vindos ao The Deep Dive. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão teológica, assim, chave. A divindade e a adoração de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Isso aí. Nossa fonte é um trecho do livro Jesus Deve Ser Adorado, do pastor Fábio Baruch. Ele defende, assim, categoricamente essa adoração. Uma defesa bem direta, né? Exato. E a nossa missão aqui é, extrair os argumentos principais dessa defesa, sabe? Olhar bem para a análise textual que o livro propõe. Ok, então, vamos lá desempacotar isso. O argumento central do material é que Jesus foi, é e sempre vai ser adorado. E isso seria a prova definitiva da divindade dele. Ele como o próprio Deus. Uhum. Como é que a fonte chega numa conclusão tão assim, forte? Olha, a abordagem é muito pela língua, pelo contexto, sabe? É o mergulho nos textos bíblicos no original mesmo. Grego, hebraico... Exato. A ideia é mostrar-te a própria escritura, se você olhar com lupa, né? Ela já aponta para isso. Não seria uma coisa inventada depois, mas algo que está ali na raiz. Interessante. E por onde essa análise começa? Quais são, assim, as palavras ou os conceitos-chave nesse argumento? Bom, um dos pilares é a palavra grega proskineu. Proskinel. Já ouvi falar. Sim, o material até reconhece, olha, proskineu pode ser reverência, homenagem a uma autoridade, um rei, enfim. Ok. Só que o argumento é, quando essa palavra é usada para Jesus, quando os discípulos se prostram para ele no barco, lá em Mateus 14, ou depois da ressurreição, aí ela teria um peso diferente. O peso de adoração divina mesmo. Mas, peraí, como o texto diferencia isso? Se a mesma palavra serve para reverência humana, por que para Jesus seria diferente, seria adoração a Deus? Então, a fonte levanta dois pontos principais. Primeiro, é comparar com o uso de prosquineio para Deus Pai, como lá em João 4, quando Jesus fala da adoração verdadeira, né? Certo. E segundo, que talvez seja o mais crucial, o texto diz que, na Bíblia, quando alguém tentou fazer uma reverência muito profunda, assim, para anjos ou homens, geralmente foi repreendido. Ah, não faça isso. Isso, como em Apocalipse, né? Adore a Deus. Mas a reverência prosquineu que ofereceram para Jesus, ele nunca rejeitou. E para esse autor, essa aceitação já é um sinal, um testemunho silencioso. Eu sou Deus. Entendi. A aceitação do prosquineiro por Jesus como sinal de divindade. Tá. Além desse verbo, que outras provas o texto traz? Aí entram os títulos. Os títulos que dão para Jesus são, assim, fundamentais. O material dá um peso enorme para Kyrios, Senhor. Kyrios. É. E o argumento é que não é só Senhor como a gente fala, Senhor fulano, sabe? Não é só respeito. Não. Seria a tradução grega, lá na Septuaginta, do nome sagrado de Deus, YHWH. Uau! Então, quando o Novo Testamento chama Jesus de Kyrios, Filipenses 2.11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, estaria aplicando a ele a identidade divina do Antigo Testamento? Entendi. E isso, claro, chega no auge com Tomé, né? Senhor meu e Deus meu. O Kyrios mou kai o Theos mou. Ali ele usa Kyrios e Theos. Então, esse uso de Kyrios e a confissão de Tomé, que já inclui Theos, Deus, são vistos como declarações bem explícitas mesmo da divindade de Jesus. Exatamente. E o texto ainda busca outras passagens, né? Onde Theos é aplicado a Jesus. João 1.1, e o verbo era Theos. Tito 2.13, nosso grande Theos e Salvador Jesus Cristo. Certo. A ideia é que não são só adjetivos, são identificadores da natureza dele. E tem mais. A fonte conecta aquele todo joelho se dobrará a Jesus, em Filipenses 2, direto com a honra que só IHW recebe lá em Isaías 45. Entendi. Além dessas palavras de adoração e dos títulos, o que mais o texto menciona, assim, rapidamente? Sim, ele passa por atributos divinos que Jesus demonstra, né? Saber tudo, onisciência, em João 16, estar em todo lugar, onipresença, em Mateus 28, perdoar pecados que só Deus poderia fazer, em Marcos 2. Ah, sim. E tem uma análise interessante do termo prototokos, primogênito, lá de Colossenses 1. Ah, essa é a clássica, que não seria o primeiro criado. Exato. O argumento é que prototokos ali indica preeminência, autoridade máxima sobre a criação. Tipo Davi no Salmo 89, chamado de primogênito por posição de honra.
não por ser o primeiro a nascer. Entendi. E aquelas passagens que, sabe, parecem complicar um pouco, tipo Jesus dizendo que não sabe a hora da volta dele. Como o material lida com isso? Olha, o texto toca nisso, mas brevemente. Tenta contextualizar, né? Mateus 24, talvez com costume judaico de casamento, que o pai marca a data. Ou interpreta como uma limitação que ele mesmo assumiu na encarnação. Compara até com Deus dizendo não saber algo, em Oséias, que seria mais desaprovação do que falta de informação. Certo. E a ideia de Jesus receber poder, ou revelação, é vista mais como parte do plano, do comissionamento, não que ele não tivesse aquilo inerentemente. Ok. Então, resumindo, a visão da fonte. O que tudo isso significa? Significa que, para essa análise, a Bíblia inteira, pela linguagem, pelos títulos, pelas histórias, constrói um argumento bem sólido para a divindade total de Jesus. E, como consequência, para que ele seja adorado não só como Messias ou Senhor, mas como o próprio Deus. Fica bem claro que a análise da fonte é detalhista, muito focada no texto mesmo. Pois é, e isso deixa a gente com uma coisa para pensar, né? Se a gente aceita essas interpretações que o livro propõe para proskneu, Kyrios, prototokos, como isso muda a nossa forma de ver Jesus e a Bíblia toda? Verdade. E se a gente não aceita, quais seriam as outras explicações para essas mesmas passagens? Isso força a gente a pensar em como a gente lê textos antigos e o peso que essas leituras têm.